Veja bem, a discussão ontem no canal do Antônio Miranda, onde esteve presente o defensor da existência do Jesus histórico, mesclado com o Jesus bíblico, né, Jeremias. Então, se levantou ali o testemunho flaviano, para o Jeremias ele é autêntico e, de fato, Flávio Josefo, que se tornou um vira-casaca, escritor em prol do Império Romano, odiado pelos seus compatriotas, teria então falado de Jesus em sua obra História dos Hebreus, falando que Jesus, segundo aquilo que é considerado como uma interpolação pelos miticistas, de que Jesus ele era mais do que um homem, fazedor de milagres, considerado um Messias, seguido por vários judeus e por várias pessoas de origem grega, e que teria sido condenado à cruz por Pôncio Pilatos, e depois foi seguido por muitos dos seus seguidores após a sua morte. No entanto, alguns têm colocado como uma interpolação feita por Eusébio de Cesareia, um padre teólogo, na verdade secretário de Constantino, aquele que redigiu o Credo Niceno no ano 325, onde foi ratificado a deidade de Jesus. Então, esse texto que foi inserido na obra de Flávio Josefo, na História dos Hebreus, segundo os miticistas, foi colocado pelo padre. E é bom aqui pontuar que a maioria dos manuscritos de Flávio Josefo, a maioria das citações de Josefo, um grande escritor que escreveu sobre o povo judeu, seu povo, mas que era odiado pelos seus compatriotas porque foi para o lado dos romanos. Os judeus nunca gostaram das obras de Flávio Josefo, nunca citaram Flávio Josefo na Idade Média. Então quem fazia mais, quem apelava mais para as obras de Flávio Josefo, fazia uso, eram os cristãos. As cópias, os manuscritos do texto, considerado aí, autógrafo original, foram feitos pelos copistas cristãos. Então, essa é a maior alegação, esse é o maior argumento para falar que quando o texto original, sem a inserção lá, que fala de Jesus, quando o texto chegou na mão, sem essa interpolação, chegou na mão de Flávio Josefo, chegou na mão de Eusébio de Cesareia, aliás, aí sim foi inserido aí essa interpolação. Tá? Agora, o outro argumento também que é usado pelos miticistas, o Antônio Miranda sempre tem usado esse argumento, para ele é forte, de que se fosse mesmo original aí essa declaração de Flávio José a respeito de Yeshua, Jesus, e que foi escrito pelas mãos de José, seria aí uma munição que os apologistas cristãos poderiam ter utilizado na defesa de Jesus contra aí os inimigos, os oponentes pagãos. Celso, um deles. Celso dizia que Jesus era filho bastardo, Maria teve Jesus como soldado romano, e outros falavam que Jesus, no caso, era um carpinteiro inexperiente, de que Jesus sofreu uma morte vergonhosa, que foi a morte de cruz. Então, o Tertuliano, os apologistas cristãos, Orígenes e outros, poderia ter lançado mão desse testemunho flaviano para defender a pessoa de Jesus. Só que, segundo Bate-Erva, aqui no seu livro, se Jesus existiu ou não, essa declaração de José, mesmo que seja de José, sendo ela de José, vamos colocar aqui, é uma declaração neutra, que não foi feita por nenhum cristão, ela não seria, ela seria inútil na defesa de Jesus diante dessas acusações que eu aqui falei, oriunda dos oponentes de Jesus e dos cristãos aí do século II. Uma outra coisa também que eu quero aqui colocar é que muitos têm falado também que é uma interpolação pelo fato de entrar em uma discrepância estilística, no caso, quando você compara o vocabulário e o estilo literário de Flávio Josefo, não se coaduna muito com essa passagem. E também a questão da digressão, ou seja, o afastamento, que não era algo peculiar aos escritores da antiguidade, fazer essa tal da digressão, que é devagar, se afastar de temas principais para falar de uma outra coisa que não tem nada a ver
daquilo que ele já estava escrevendo ali, que ele estava falando. Então, o Bate-Ehrman, aqui no seu livro, diz também que isso é um argumento fraco. A passagem, quando é analisada, ela ainda assim continua sendo inerente, né? Continua sendo de Flávio Josefo, né? Como escrito pelos punhos de Flávio Josefo. Não vou entrar aqui nesses pormenores, até porque ainda não me aprofundei sobre isso. Então, assim, uma outra coisa, agora aqui falando do Jeremias, é que ele, no debate ontem, ele fala que Gamaliel teria sim conhecido Jesus, né? E o que Gamaliel, por não ter citado Jesus, ter citado dois agitadores na época ali de Gamaliel, século I, né? Então, e Gamaliel não fez menção de Jesus por uma questão de desprezo, né? O professor Fábio Sabino, refutou esse argumento do Jeremias, dizendo que não houve nenhum desprezo, até porque, como líder do Sanhedrin, Gamaliel, né, líder do Sinédrio, ele poderia ter dado ali o aval para que os apóstolos tivessem sido executados. E, na verdade, ele disse que aquilo não era nada, né, até porque outros movimentos, outros agitadores, como o Galileu, Deudas, e outra coisa, né, é até bom aqui destacar e chamar a atenção, na questão anacrônica, Gamaliel teria cometido um equívoco. Então, a maioria dos cristãos acreditam que a passagem de Flávio Josefo, né, ela é considerada autêntica e da forma integral, né, e não na forma editada. E para os historiadores, né, do Jesus histórico, a passagem ali do livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, ela tem que ser feita ali alguns retoques, algumas limpeza ali, para que possa ser considerado realmente de Flávio Josefo, até porque Flávio Josefo, como judeu, jamais iria afirmar coisas que ele afirmou, né, num texto aí que é considerado interpolado, né, de que Jesus é o Machia, de que Jesus ele teria feito milagres, de que Jesus ressuscitou dos mortos, apesar que eu não sei se essa menção da ressurreição, deixa eu até olhar aqui, eu vou ler aqui a passagem aqui. Ó. Nessa época surgiu Jesus, um homem sábio. Ele era um realizador de feitos surpreendentes, um mestre de pessoas que recebe a verdade com prazer, e ele conquistou seguidores entre vários judeus, entre várias pessoas de origem grega. Quanto Pilatos, com acusações feitas por líderes entre nós, o condenou à cruz, e aqueles que o amavam antes não cessaram de amá-lo. E até os dias de hoje, a tribo dos cristãos que leva seu nome não desapareceu. Então aqui Flávio Josefo não citou a questão da ressurreição. Então, como foi falado, para os miticistas, isso aqui é uma interpolação feita por Eusébio, né? Nunca Flávio Josefo ia escrever isso. Mas para os historiadores, aqueles que defendem a existência do Jesus histórico, não o Jesus da fé, do querigma, isso aqui, quando passa ali pelo retoque, algumas limpezas, né, textuais, sim, é de autoria, né, do judeu aí, Flávio Josefo. Mas, então é isso, as minhas falas aqui. Mais uma vez, se fosse o Jeremias, eu ia ler isso aqui, tá? Ia fazer aqui uma leitura desse livro, ou dessas páginas, em torno da discussão do testemunho flaviano. Mas, assim, o Jeremias, ele tem que estudar mais, tem que ler mais para poder argumentar e poder dialogar e debater com os ateus e os miticistas, os místicos, né, em relação à pessoa de Jesus. Quanto o Fábio Sabino, só reiterando aqui, falou que não poderia Gamaliel ter desprezado a existência de Jesus, já que para o Jeremias, Gamaliel não citou Jesus por uma questão de menosprezo. Não, o Fábio Sabino disse que se fosse por menosprezo, o Gamaliel, que era líder, né, do Sanhedrin, e foi até mestre, né, do Shaul, do apóstolo Paulo, ele, se fosse por questão de desprezo, ele teria mandado matar os apóstolos. E aí, como eu já havia falado, ele, na verdade, só mandou dar uma surra e mandou soltar os apóstolos. Para o Jeremias, essa higiene bíblica dos evangelhos, né, do Jesus da fé, e aí você consegue encontrar o Jesus histórico. Mas se você fizer isso, se você fizer essa higiene, essa limpeza, tirando esses lampejos, né, sobrenaturais, metafísicos, você não vai ter um Jesus da fé. Como você vai ter fé em alguém que não é da fé, que não é sobrenatural, que não é transcendente, né, como que, no caso de Jesus é considerado Deus, tem a natureza divina e humana,
Isso é um credo do cristianismo histórico, a partir do Concílio de Nicéia. É inviável e ilógico, né? É contraditório você depositar fé em alguém que não existe, né? Que o Jesus morreu e foi crucificado, né, o Jesus histórico, e ele não ressuscitou. É como até mesmo o próprio André Egiptares tem batido nessa tecla, né? Que o fim de Jesus é ali na cruz, né? Ali acaba, né, a existência e a biografia, e a história, né, do Jesus histórico, ok? Então fica aí as minhas palavras. Curte aí meu vídeo aí, dá um like maroto, se inscreva e comente, beleza? Grande abraço e até mais.